E aí, como estão? Uma vez mais estamos juntos, não? Que Deus lhe bendiga e que as bendições de Deus sejam derramadas em sua vida. Você já parou para ler ou escutar sobre o quarto homem? O quarto homem. É muito interessante. Pero antes de iniciarmos aqui a meditação, antes de lermos e hablarmos sobre o quarto homem, me gostaria que você, que não é subscrito no canal, subscreva-se, dar um gosto a este vídeo e caso este vídeo, este mensagem, estas palavras ajudem a você, que você comparta com seus amigos, comparta quem necessita, comparta com pessoas que necessitem escutar este mensagem, caso você venha identificar-se com estas palavras. Muito bem, quando nós outros falamos do quarto homem, é muito interessante, porque muitas pessoas param apenas para fijar-se ao livramento de Deus. Estamos falando, ou vou falar, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, ele criou, levantou, edificou uma imagem, sua imagem, ele é rei Nabucodonosor, uma estátua de ouro que tinha 70 codos, imensa. E ele determinou um decreto que todas as pessoas tinham que se postrar e adorar a sua estátua, adorar a este Deus. E haviam 3 varões, 3 homens que não aceitavam, eram judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles não se postraram, não se doblaram. E no versículo 6 de Daniel capítulo 3, e por que estou falando e vou falar este tema, esta história? E vamos falar deste quarto homem. Porque estamos falando de las pruebas, estamos falando de sua fé ser aprovada por Deus. E me chama a atenção esta história, me chama a atenção esta situação, este tema do quarto homem. Ponga muita atenção. E qualquer que não se postre e adore, imediatamente será ateado dentro de um horno de fogo ardendo. Este foi o decreto. Esta foi a ordem. E tinha que ser para todos. Para todos. E quando se tocava a flauta, o tamboril, harpa, saltério, sampoia, e todo instrumento que se tocava, todos tinham que postrar-se, todos tinham que adorar, reverenciar. E aqueles homens não aceitaram. No versículo 12 de Daniel capítulo 3, há uns varones judios, los quais pusiste sobre los negócios de la província de Babilônia. Você vê a envidia, você vê que aqueles outros homens que estavam na administração, que estavam na política, que estavam auxiliando, administrando o governo, disseram: Sadraque, Mesaque e Abednego, estes varones, ó rei, não te han respeitado. Não adoram tus deuses, nem adoram a estátua de ouro que has levantado. Então Nabucodonosor disse, com ira e com enojo muito grande, que lhe trajessem a Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou Nabucodonosor com eles e perguntou: ustedes não vão se doblar, se postrar, respeitar, temer? E foi hecha uma interrogação. E no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor, dizendo: não é necessário. Mire que quando você tem uma fé fundamentada, você sabe em quem ha creído, porque esta é a pergunta. Você está na igreja, você ha leído a Bíblia, você ha conhecido a Bíblia,
você ha servido a Deus como siervo de Deus, ou como obreiro, ou como obreira? E eu lhe pergunto, você conhece ao Deus que você serve? Em que fundamento está a sua fé? Em que fundamento está a sua fé? Aonde sua fé está fundamentada? Porque, mire, sua fé será aprovada. Sua fé passará por pruebas. A fé de todo cristiano sempre será aprovada. É como eu falei no vídeo de ayer, falando de las pruebas, que Deus ele não vai impedir que você caiga neste horno de fogo. Ele não vai impedir, jamais. Pero ele vai livrar se você manifestar a fé que seja aprovada por Deus. A fé que genera confiança, que está segura, que não é tomada por el medo, que não é tomada por la duda, que não é uma fé medosa, que não é uma fé que está mesclada com sua emoção, que não é uma fé emotiva. Compreende ou não? Então responderam ao rei dizendo, não é necessário que te respondamos sobre este assunto. E aqui nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos del horno de fuego ardendo. E de tu mano, ó rei, nos livrará. Em outras palavras, se el Deus que nós servimos, quer livrar, ele vai livrar. Quer livrar a nós outros, ele livrará. Eles disseram, e se não, mire, e se não, sepas, ó rei, que não serviremos a tus deuses, nem tampouco adoraremos a estátua que has levantado. Caramba, uau! Isso é muito forte. Isso é uma fé sólida, uma fé consistente, uma fé consciente, uma fé que sabe em quem ha creído, em quem ha servido, a quem ha servido. E esta é a pergunta: você tem esta fé? Temos esta fé? Estamos fundamentados nesta fé? Talvez você esteja acompanhando agora este vídeo e você está dentro de um horno de fogo, ou passando por este horno, passando por uma prueba, passando por um deserto, passando por uma guerra, passando por uma batalha, um desafio, um problema que é um gigante que quer consumir, quer destruir, quer acabar contigo, quer acabar com tua vida. Pero eu pergunto para ti, perdão, alterar-me desta forma. Eu pergunto para ti, será que você ha servido a Deus com esta fé? Será que você está servindo a Deus com esta fé? Ou quando viene uma chama pequena de fogo, um fogo pequeno, você já quer abandonar, tirar a toalha, abandonar todo, dar a espalda, entregar seu uniforme, entregar sua corbata, não querem mais servir a Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Eles são exemplos para nós outros, de la fé que nós outros temos que buscar. E quem dá esta fé é o Espírito Santo por la palavra de Deus, por la palavra de Jesus. No versículo 21 ele diz: Entonces estes varones foram atados com seus mantos, suas calças, seus turbantes, seus vestidos e foram echados dentro del horno del fuego ardiendo. Porque a ordem deste rei era apremiante. Estes três varones, Sadraque, Mesaque e Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardendo. Imagine. Um pouquinho de fogo
Imagine. No versículo 24, entonces, aqui viene a revelação del quarto homem. Entonces, el rei Nabucodonosor se espantou e se levantou apressuradamente e dijo a los que de su consejo: não echamos três varones atados dentro del fuego? Ellos responderam ao rei: es verdade, ó rei. E ele dijo: e aqui eu vejo 4 varones sueltos que se passeiam em meio del fuego sem sofrer nenhum dano. E o aspecto del quarto é semejante a hijo de los dioses. Entonces se acercou a puerta del horno del fuego ardiendo e dijo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos del Deus Altíssimo, salide e venide. Entonces Sadraque, Mesaque e Abednego salieron del medio del fuego. Amiga, você vê que Deus não vai impedir que você caiga em um horno de fogo, ardendo. Situações críticas, problemas, pero você necessita ter o quarto homem contigo. E este quarto homem com você hoje é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a manifestação de Jesus. Aqui, este quarto homem era como Jesus, ou Jesus. E nós outros, hoje temos este quarto homem com nós outros. E a pergunta é: você tem a certeza que este quarto homem está contigo? Você tem a certeza de que o Espírito Santo lhe acompanha, lhe guia, lhe protege e estará contigo? E para que ele esteja contigo, para que ele venha a manifestar-se, é necessário que você tenha esta fé aprobada na palavra de Deus. Não pode ser uma fé emotiva, não pode ser uma fé de momentos, não pode ser uma fé que quando você vê o fogo, quando você vê a tempestade, quando você vê o problema, o gigante que se acerca a você, na mesma hora, se abate, se postra. Não. Esta fé nasce da palavra de Deus, dada e sembrada em tu interior por el Espírito Santo. Por isso que as pruebas elevam sua fé, hacen com que sua fé venga a madurar, crescer, desarrollar. É isso que você necessita absorver, entender, conscientizar-se. Você necessita entender que as pruebas são necessárias para que você cresça, para que você madure, para que você tenha a constância de sua fé, como habla em Santiago capítulo 1. Que as pruebas são necessárias para que você pueda produzir constância, uma fé constante, uma fé que está constante. E esta constância é a confiança, a perseverança. Se manter creyendo, passe lo que passe. Mire que eles disseram, não é necessário que te respondamos sobre este assunto. E aqui nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos del horno del fuego ardiendo e de tu mano, ó rei. E se não sepas que não vamos servir a tus deuses. Então, vem a pergunta: você tem esta fé definida? Você ha tenido esta fé definida? Ou você é um cristiano que uma hora crer e outro não? Tenha esta fé. E se você não tem esta fé, busque esta fé. Busque esta fé através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, para que quando você passe, para que quando você seja echado dentro deste horno de fogo, o quarto homem estará contigo. Estará contigo. Que bueno, não? Há gozo em minha alma. Há uma alegria de compartilhar essas palavras contigo, de poder estar aqui. Não sei quantas pessoas acompanharam este vídeo, não sei quantas pessoas acompanharam este mensagem, pero se uma pessoa passar a viver com este quarto homem, já é fiesta en el cielo.
ok? Busque o quarto homem, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, em la persona del Espírito Santo para você. Busque. E entenda, as pruebas vão venir. São necessárias. Pero Deus é contigo, você passará e você vencerá. Ok? Se este vídeo lhe ajudou, comparta com seus amigos, comparta quem necessita, comparta com todos que estão em suas redes. E se você não é subscrito, subscreva-se. Ative lá a campanita para que quando você subirmos o vídeo, você seja notificado e você sepa que estamos aqui para ajudar você. Foi um gosto. Saúde a todos. Bendições a todos. Que Deus lhe bendiga grandiosamente. Le gostou este vídeo? Comparta para que pueda ajudar a outros. E se você não é subscrito em nosso canal, subscreva-se agora e ative a campanita para que você pueda receber a notificação.